Passa a palavra. Seja à vontade, deixa o Espírito Santo Glória te a Deus. conduzir, pastor. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém. Glória Amém. a Deus. Graça e paz a todos. Amados, nós vamos conversar um pouquinho. Eu sei que dentro do espaço de tempo concedido, não vai ser possível dar o término dessa conversa, porque eu sei que esse assunto ele vai além desse tempo de oportunidade que a gente tem. Mas nós vamos aproveitar o máximo que nós pudermos para trazer aqui aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração nessa tarde. Pastor, a gente dá 30 Pode minutos, falar, minha mas deixa o pastora. Espírito Santo te conduzir. Porque às 18 horas a gente Amém, termina amém. antes, 10 minutos ou 5 minutos antes para dar a bênção final. Mas deixa o Espírito Santo te Amém, conduzir, amém. tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero aqui também dar as minhas considerações a cada um dos irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e Amém. saiba que nesta live haverá uma resposta de Deus para a tua vida. Amém. Existe uma unção de cura, uma atmosfera de cura liberada pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu Amém. tenho certeza que através dessa palavra o Senhor vai trazer algumas respostas para a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Amém? João 1, 35. Louvado seja Deus. João 1, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, o haviam seguido. Essa é a palavra de Deus para essa tarde. Amados, eu quero falar sobre o fluir do Espírito Santo e se mover no Espírito. Quando esses discípulos, eles estão recebendo de seu mestre, João Batista, eles estão recebendo de João Batista a instrução final de seu seminário profético. E a instrução final de seu seminário profético é que João está passando a autoridade de discipulado a Jesus. Ele está dizendo aos discípulos: o meu discipulado que eu ofereci para vocês é até o dia de hoje. A partir de agora, eis aí aquele que é maior do que eu, aquele que é o meu mestre antes mesmo de eu vir ao mundo. Ele é antes de mim. Ele é o Senhor. E quando João Batista fala isso aos discípulos, os discípulos então percebem no mundo espiritual que aquele que está diante dos olhos deles é alguém que tem um nível a mais de entendimento para ensinar a eles. Se trata de uma transição de níveis de discipulado. Eles estão passando de um nível que era um nível básico para um nível intensivo. Eles estão passando de João Batista para Jesus. E o texto que nós lemos vai dizer que um deles, desses 2 que resolveram seguir a Jesus, um deles se chama André. Eu quero falar sobre a geração de André. Nós não vamos ver dentro desse texto Jesus chamando André. Você não vai ver Jesus dizendo assim: vem e segue-me. Mas você vai ver André, juntamente com outro discípulo, que é seu companheiro, tomando a decisão de seguir a Cristo. Eu quero dizer algo para você. Nós vivemos um evangelho hoje a nível mundial, onde as pessoas esperam ser convidadas.
Existem pessoas que entram em estado e em situação que elas ficam torcendo para que alguém vá lá e toque nelas, e resgate elas, e busque elas, e elas ficam meio que fazendo um ambiente, criando um ambiente que seja propício para alguém chegar e tocar nelas e resgatá-las de lá. Elas sabem como sair, elas sabem que a porta está aberta, mas elas estão há tanto tempo sobre o domínio daquilo que as escraviza, que elas se acostumaram com a escravidão, e mesmo com a porta aberta, e mesmo com a liberação já entregue nas mãos delas, elas não têm força para sair da situação em que elas estão. E aí elas ficam esperando que pessoas vão lá e tirem elas de lá. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa tarde, que seja quem for da tua família que está aguardando que alguém vá lá e socorra ela, o próprio Espírito do Senhor há de despertá-las nesta tarde. Nós vamos ver André, e André não vai ser chamado por Cristo. André vai ser despertado pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quem é ele, João? Ele é aquele a quem eu não sou digno de desatar as alparcas de seus pés. Quem é ele, João? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele, João? Ele é o Santo de Deus, o Filho de Deus, a quem desceu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Então, agora o que é que a gente faz, João? Eu só posso oferecer para vocês o meu discipulado até aqui, porque de agora em diante, quem pode ensinar mais é ele. Aleluia. E eles disseram, então, o que é que nós vamos fazer aqui, João? Nós vamos atrás dele. João disse, vão em paz. E eles foram seguir a Jesus despertados pelo Espírito. O mover do Espírito Santo é algo tão tremendo. Para se cumprir Joel 2:28 e fazer sentido, nós estamos fazendo pesquisas e nós descobrimos que nesses últimos dias todas as nações estão olhando para a nação brasileira, especificamente o Brasil, para a nação brasileira, e estão declarando: o Brasil está em um grande avivamento. As pessoas pregam que muita gente está virando as costas para Cristo, está saindo da igreja, está abandonando a sua fé, mas milhões de outras pessoas estão se rendendo a Cristo. O livro de Lamentações de Jeremias diz que as coisas que nos traz esperança é que nós vamos manter vivas em nosso coração. Enquanto muita gente está apostatando e abrindo mão da fé, abrindo mão daquilo que acredita em Deus, muitas outras estão se rendendo a Cristo. Então, eu gostaria que você aí que está me ouvindo, soubesse que o Senhor está derramando um grande avivamento sobre a terra, sobre as nações, sobre os povos, porque o fluir do Espírito é uma necessidade. O Senhor está despertando o seu povo através de seu Espírito que é santo. E o Espírito do Senhor está movendo pessoas. Quem não ouviu falar do grande avivamento de 1995, lá em Brownsville, em Pensacola, na Flórida, um grande avivamento de 1995 até 2003, aonde o pastor lá na época, John Patrick, estava dirigindo a igreja de Brownsville e chamou convidado o evangelista que foi pregar naquele lugar. E quando ele chegou lá, esse evangelista, James Kill, e ele pegou, e ele pregou, e ele falou do amor de Deus naquele lugar, e o Espírito Santo desceu com poder, pessoas foram impactadas, transformadas, cheias do Espírito Santo. Segundo John Patrick, o pastor, ele dá um testemunho dizendo que aproximadamente ao decorrer desses 8 anos, quase 4,5 milhões de pessoas passaram por aquela igreja para serem avivados. Aleluia.
Deus está fazendo isso. Quem nunca ouviu falar sobre o avivamento de Toronto, no Canadá, em 1994? Isso está acontecendo no mundo todo. O Brasil, a América Latina, está sendo visitada com poder pelo Espírito Santo, e daqui sairão missionários para tomar as nações. Aleluia. E eu vejo na Europa, eu vejo no Oriente Médio, eu vejo na Ásia, missionários brasileiros que estão fazendo a diferença. Eu prego para você hoje, não sei a nação onde você está, mas o Espírito do Senhor diz: eu te chamei, Aleluia. eu quero te usar. Eu estou falando sobre fluir no Espírito, se mover no Espírito. Pessoas ainda não se movem no Espírito porque ainda não entenderam, o entendimento delas ainda não está ativo sobre aquilo que Cristo liberou sobre nós. Eu não acredito na polarização da igreja. Eu não acredito que, se você precisar de um Pentecoste, de fogo, de avivamento, você então pode ir para a igreja A. Mas se você for intelectual, se você for estudioso, se você gostar de filosofia, de teologia, você então vai para a igreja B. Eu não acredito nisso, porque o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Jesus, em Cristo Jesus. Está a palavra, o verbo encarnado, está a sã doutrina dos intelectuais e também está a explosão do poder no Espírito, Aleluia. fluindo e emanando. Aleluia. Eu não acredito numa igreja polarizada, eu acredito numa igreja unificada. Aleluia. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, e nós temos que ser um. Talvez você entenda diferente e você diga assim: mas eu não tenho tanta relevância dentro da igreja, eu não sou tão importante. Mas Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que todos os membros são especiais para o desenvolvimento pleno do corpo de Glória a Cristo, Deus. e a cabeça, que é o Senhor, é glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Cristo, a cabeça da igreja. Aleluia. O Espírito é aquele que vai manuseando e mostrando as ferramentas a qual os membros podem usufruir e usar em sua obra. Glória a O Jesus. fluir do Espírito é uma verdade, se mover no Espírito é uma realidade cristã intrínseca em sua fé. Aleluia. O crente precisa ter testemunho de poder por onde ele passar. Sim, Deus. Eu e minha esposa, a missionária Miriam, nós visitamos hospitais. Essa semana, inclusive, na semana passada e essa, nós acessamos a 2 hospitais. Na UTI infantil, nós fomos visitar crianças prematuras e crianças com complicações, e nós oramos, e Deus renovou vidas, salvou, curou e derramou poder sobre eles. Leva saia ramas e é nanárquia. Precisamos fluir no Espírito, viver no Espírito, com testemunho de que Deus está vivo. Glória a Deus. O nosso Deus vive, o nosso Rei vive. Aleluia. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Ele diz: ensine os discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia, Jesus. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus repete a dose de ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele ainda diz mais no versículo 16, estes sinais seguirão aos que creem. E ele diz: em meu nome
pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Em meu nome falarão novas línguas e expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, Jesus. Isso é para você. Nós não temos nada de errado em terceirizarmos o milagre nas mãos dos líderes. Não existe nada de errado nisso, em pedir oração a alguém, em pedir que Deus fale na boca de alguém, em clamar para que Deus responda na boca de algum profeta, de alguma profetisa. Isso não é nada de errado. Mas um dia a igreja tem que amadurecer, tem que crescer e tem que tomar posse daquilo que é dela. Glória a Deus. Nós precisamos fluir no Espírito. Vidas precisam ser alcançadas. Existem pessoas que precisam de você. Amém, Deus. Você é ferramenta de Deus. Aleluia. Você é alguém a quem o Espírito derramou poder. Glórias a ti, Senhor. Quando nós ouvimos falar sobre Carlos Anacondia, aquele argentino missionário que veio aqui no Brasil e lotou o Pacaembu, ele andava nas fileiras de cadeira e as pessoas iam caindo. A intensidade do poder de Deus na vida do missionário foi tremenda, porque ele entregou a sua vida a Cristo e decidiu se mover no Espírito. Eu amo quem se move no Espírito. Se mover no Espírito é lindo, é maravilhoso. Nós nos movemos no Espírito. Nós não recebemos de Cristo uma cadeira cativa para ficarmos sentados dentro de uma igreja. Jesus. Nós não recebemos de Cristo uma cadeira cativa no céu, onde somos salvos. Nós não recebemos de Cristo somente essas coisas. Não queira limitar o poder de Deus. Ele te encheu de poder e graça. E quando ele ensinou como você deve orar, ele disse: orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como já é estabelecida aí no céu. A oração que Cristo nos ensinou é uma permissão para que o celestial invada o terreno. Aleluia. Você tem que chamar o céu para a sua vida. O reino de Deus precisa ser manifesto aonde você for. Estava na lotérica, pagando uma conta, um órgão, instituição do governo com licença para recebimento de contas, e eu estava lá pagando uma conta. Amém, querido? Eu estava lá pagando uma conta. E quando eu estava pagando a conta, o Espírito do Senhor falou ao meu espírito. E ele disse assim: olha, vai até aquele senhor e toca nele, porque eu vou te usar para falar com ele. E eu fui lá. Boa tarde, senhor, tudo bem? Ele disse: tudo bem, sim. Você quer fazer uma fezinha? Ele perguntou para mim. Eu disse para ele: não, a minha fé ela é maior do que um pedaço de papel. E eu pus a mão no ombro dele e eu disse para ele assim: senhor, o senhor sabe que o Senhor Deus, ele te livra do AVC e essas dores fortes que tem no seu peito, do seu lado esquerdo. E ele abaixou a cabeça e começou a sair lágrimas dos olhos dele. E eu disse para ele: você verá o teu netinho que acabou de nascer seguro em seus braços. E ele começou a tremer e chorar. Aleluia. Ele largou até o bilhetinho da fé dele, ele largou, esqueceu. Glória Porque o Todo-Poderoso chegou para falar com ele. Nós devemos transbordar o fluir do Espírito em nossa vida. Sabe o que está acontecendo hoje? O Espírito Santo é o mesmo. Ele está dentro de você e ele quer te usar, mas você se importa mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Porque quando ele te toma no ônibus e ele diz: vire para aquela moça, ore por ela, você diz assim: dentro do ônibus, a cultura, o povo vai me ver.
Eu dei uma rajada de língua estranha dentro do ônibus um dia desses, porque eu estava meditando na palavra e o Espírito me revelou algo maravilhoso, e quem estava do meu lado fez o sinal da cruz e deu um passo para trás. E eu fui cheio da glória de Deus. Aleluia. Então eu quero dizer para você que Deus quer te usar. Deus. Aonde você estiver, na fila do mercado, no banco, na lotérica, você deve deixar Deus te usar. Aleluia. Não viva, pelo amor de Deus, não se acostume a viver de eventos pentecostais, de manifestações sobrenaturais em sua vida. Viva ativamente o fluido do mover do Espírito Santo, de manhã, de tarde, de noite, quando acorda, quando dorme, sonhando. Sonhe com as revelações da eternidade para a sua vida. Se mova no Espírito. Faça como André, seja a geração de André, sedento para acompanhar o mover do reino aonde ele estiver. Aleluia. Sirva a Cristo, ore pelos enfermos, ponha a mão sobre os enfermos, libere cura, expulse demônios, ande espalhando o fluir do Espírito, faça sentido a Escritura Santa de Joel, capítulo 2, versículo 28, porque você faz parte desta carne que é cheia do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. O ambiente está mudado aqui. Glória a Deus. Porque Deus está falando contigo, eu quero te usar da maneira que você é, com a simplicidade que você tem. Eu quero usar a sua vida. Você precisa aprender. Você precisa aprender a ir de encontro ao impossível e agredir o impossível. Agredir o impossível. Eu tenho fotos de um jovem que acabou de fazer uma cirurgia de apendicite. Ele foi todo aberto e costurado, porque tiveram que lavar ele por dentro. A barriguinha dele começou a inchar. O pai é um pastor, amigo nosso. Quando eu fui visitar esse homem lá no hospital, eu e a minha esposa, esse homem caiu em prantos. Porque na hora em que o momento difícil chega, até a palavra daquele versículo bíblico que você costuma pregar para os outros some da sua mente. É Deus. Agar, ela não recebe a visita de um anjo para fazer milagre de fazer existir poço aonde não existia. Não. A situação que Agar está vivendo é tão crítica e tão forte, tão intensa de dor, que provoca cegueira em sua visão. O poço está lá, mas Agar não consegue ver, porque os problemas são potencializados diante do poço. O anjo vem e o anjo não faz poço novo para Agar. O anjo cura a cegueira dos olhos de Agar por causa dos problemas. E o anjo diz, eis aí o poço. E ela diz, meu Deus, o poço estava aqui e só eu não via. Sabe por quê? Porque Deus já trouxe resposta para esse teu problema. Fica calmo. Conta os dias. Deus está agindo na sua vida. Amém, Jesus. Creia nisso. Tem problemas em nossa vida que nos cegam. Tiram de nós a visão para que a gente encontre a saída. Mas o Senhor enviou o seu Espírito para que nós tivéssemos visão. Visão. É importante você ter visão. Amém, Jesus. Porque a visão vai te levar ao lugar aonde Deus quer para você. Amém. Sem visão, você não vai a lugar algum. Você roda, roda, roda e não acha saída. Mas quem tem visão
vai aonde Deus quer. Aleluia. Quando André chega perto de Jesus, ele diz assim, aonde o senhor mora? Ele diz assim, vinde e vede. Aleluia. Porque quem tem visão para ver, consegue chegar aonde Deus quer. Aleluia, Jesus. Deus hoje derrama sobre a tua vida um bálsamo para Amém. curar a cegueira dos teus olhos Amém. e você poder ver aonde Deus quer. Amém, Jesus. Estou falando sobre fluir e se mover no Espírito. Aleluia. Aonde você estiver, se mova no Espírito. Nós estamos em determinados lugares e nós falamos assim, o que as pessoas vão pensar de mim se eu der uma rajada de língua estranha? O que as pessoas vão pensar se eu aqui começar a entregar profecias? O que vão achar de mim se eu colocar a mão sobre um enfermo e ele de repente saltar vivo e são? Aleluia. Então nós nos preocupamos mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. O Espírito do Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer, você é importante e eu quero te usar. Eu persisto nessa palavra porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. As pessoas estão pregando, arrependa-se para que Deus te use. Irmãos, o arrependimento é muito importante, mas ele é apenas o primeiro passo. Você se arrepender e ter uma vida consciente, aprovada diante de Deus, é maravilhoso. Mas não pense nunca que o Espírito Santo é derramado ao seu coração porque você mereceu. Nunca merecemos nada de Deus. O Espírito Santo, ninguém trabalha para recebê-lo, porque nesse caso o Espírito Santo seria limitado e resumido apenas a um salário no final do mês. O Espírito Santo é graça imerecida, derramada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória ao teu nome. Aleluia! Aleluia! Não há nada que nós façamos. Nós não vamos e compramos o Espírito Santo para nós porque somos santos, porque fazemos tudo certinho, porque nós somos aprovados por Deus. Quem somos nós? Quem éramos nós? A condição que o salmista diz no Salmo 40 é que todos, isso é condição de humanidade, com os pés enfiados no charco de lodo. Isso é condição de humanidade, todos caídos. Paulo escreve dizendo que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Porém, vindo ele, Cristo Jesus, nos transportou do império das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. Ele fez. Não andamos debaixo do que fazemos, andamos debaixo do que ele fez. Aleluia. 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 Para encerrar aqui, irmão, essa reflexão, minha irmã, de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu falar do filme O Resgate do Soldado Ryan. É um filme muito antigo, muito bom e com um enredo espiritual formidável. Começa o filme com o senhor Ryan, já velhinho, com seus 80 anos, 70 e poucos anos, e ele vai passando a mão pelas lápides dos túmulos de cada um dos heróis de guerra que eram amigos dele. Conta a história no roteiro do filme que um capitão, por amor àquele que é seu confederado, soldado que está sob as suas ordens, reúne um agrupamento e diz: nós precisamos resgatá-lo. E ele está ferido dentro do campo inimigo. Então, eles organizam um pelotão, fazem uma reunião solene e o capitão diz assim: pode ser
que nenhum de nós volte com vida. E eles então, unanimemente dizem, mas valerá a pena se nós conseguirmos resgatar Ryan. Então eles vão na empreitada e durante a caminhada para buscar o soldado Ryan, eles vão morrendo. Um fica pelo caminho, 2 fica pelo caminho, 5 fica pelo caminho, era um pelotão de 27 homens. Apenas 2 chegam até o soldado. Um deles é ferido no regresso e vem se arrastando, e o outro pega o soldado Ryan, carrega nas costas e leva até o agrupamento em segurança. Anos mais tarde, os 2 também morrem e o soldado Ryan vai envelhecendo. Envelhecendo, envelhecendo. Eles foram condecorados como heróis de guerra. E no final, o soldado Ryan aparece como a cena do começo do filme, passando a mão nas lápides de seus amigos que deram a sua vida por ele, e ele diz, no final de sua carreira, no final de sua vida, passando a mão nas lápides e dizendo, meus amigos, valeu a pena cada segundo da minha vida, porque tudo que eu vivi daquele dia até hoje, vivi para honrar as memórias de vocês. Por que nós não vivemos como se fosse valer a última gota de sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Por que não vivemos transbordantes, intensos no espírito, a ponto de dizer no último dia, valeu a pena cada gota do teu sangue derramado pela minha vida? Aleluia! Valeu a pena. O Senhor derramou seu sangue por mim e eu estou trazendo almas ao Senhor. Aleluia. Eu estou fazendo a obra que o Senhor me chamou a fazer. Talvez a maneira de nós nos declararmos mais a Cristo é nos movermos no Espírito que Ele nos concedeu. Eu quero encerrar essa tarde com essa mensagem. Se mova no Espírito. Viva no Espírito. Seja cheio de Deus no Espírito. Eu falei sobre o testemunho do pastor, nós fomos orar pelo filho dele. Eu tenho o áudio gravado no WhatsApp porque eu arquivo os mistérios de Deus revelado como testemunho de milagre por todo o caminho por onde eu passo. E lá está a gravação do pastor dizendo, Pastor Marcelo, até antes do senhor e a sua esposa chegar aqui no hospital, até de tarde, antes de vocês chegarem, isso é uma notícia médica. Isso é um laudo médico. Os médicos disseram para mim e para minha esposa, o seu menino está com uma infecção. Todos os órgãos dele estão infeccionados. E nós não achamos o ponto de infecção dentro dele. Agora, pai, mãe, vocês torçam para que essa infecção não seja uma infecção generalizada, senão nós perdemos o menino. A mãe não aguentou a notícia e desmaiou na hora. Quando foi 1 hora depois, nós chegamos no hospital. Chegamos, oramos e declaramos vida. Naquela mesma noite, os médicos fizeram uma nova bateria de exames. E aquilo que estava oculto foi revelado. Aleluia. Eles acharam o ponto de infecção. Fizeram uma nova cirurgia, removeram o ponto de infecção e o menino agora está se recuperando. Ontem tirou as sondas, está se recuperando para voltar para casa. Glória, glória ao Filho, glória ao Sabe Espírito. por quê? Porque Jesus é lindo. Aleluia. Porque o Espírito Santo se move em nós. Aleluia. Vá visitar hospitais, leprosários, manicômios, hospitais do câncer, asilo, cadeia, delegacia. Vá em nome de Jesus. Aleluia.
Ontem eu ministrava num culto no lar para minha família, que foi um domingo de Páscoa, e nós fizemos um culto no lar, uma coisa maravilhosa, um ambiente de glória. O Senhor renovou, batizou, curou, restaurou vidas. Isso que está acontecendo agora aí na sua casa, Deus está visitando. Está vendo cura para você. Eu estou vendo uma mão de Deus trazendo quem estava longe para perto de você de volta. Se aquieta, porque a saudade é o combustível que intensifica o amor no encontro. Aleluia. Se acalme, essa tempestade vai passar. Hoje a cegueira caiu por terra e Deus dá vista a vocês. Vão viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus paira sobre vocês. Eu declaro sobre as nações. Eu declaro sobre a tua casa, o teu casamento. Meu Deus, eu estou todo quente, arrepiado. O teu casamento não vai acabar, o momento é de crise, parece que o casamento está na UTI. Deus está indo lá agora e haverá ressurreição. De Jesus. Amandarravassaio, é minha candarás. Receba essa palavra. Meu Deus. Eu ministrava ontem. As pessoas, elas... eu vou encerrar. É 12:05 aqui no Brasil. Eu já estou encerrando, irmãos. Por favor, já estou encerrando. 12:05 aqui no Brasil. Amados, as pessoas, elas, os eruditos, os estudiosos, os intelectuais do primeiro século da igreja, chegaram a cogitar, a entender, lá no primeiro século da igreja, lá no começo, começaram a olhar para a cristandade, para os crentes, e começaram a dizer assim: eles não eram nada, Deus, que tem seus tesouros infinitos, resolveu dar para eles o poder, a virtude, a explosão do dunamis de seu espírito, para eles. Os intelectuais olhavam para nós, os crentes, e diziam isso. E houve uma grande batalha da igreja no primeiro século. A perseguição de Roma contra os cristãos. Eles não admitiam, não queriam concordar que Deus desse os tesouros espirituais na mão dos inválidos, na mão dos pequenos, na mão dos frágeis. Então eles começaram a falar assim: o cara não deu certo em nada, a mulher só errou a vida inteira, o cara foi rebelde a vida inteira, tudo que fez foi um fracasso. A mulher só se decepcionou sentimentalmente, nunca foi feliz. Aí sabe o que acontece? Quando tudo deu de errado, quando ela está entulhada, ele está entulhado com um monte de lixo, vai parar onde? Na igreja. Olha o entendimento do primeiro século. Eu estou falando do primeiro século, ano 1 da igreja. Agora, quando nós pegamos hoje, 2022, presta atenção nessa ligação que se passaram 2 milênios e o entendimento ainda é o mesmo. Pessoas passam e olham para o crente, para o cristão, além de ter virado uma moda de época, os evangélicos, que é o nome que se usa hoje, só que evangélico, na definição original, significa aquele que estuda evangelhos. Mas hoje a maioria dos evangélicos não conhecem nem quantos livros tem a Bíblia. Mas vamos lá, isso é um outro assunto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje a visão ainda é a mesma. O cara não deu certo em nada, o cara era um presidiário, o cara era um bandido, era um traficante, era um toxicômano, o cara era um perdido, a mulher era uma prostituta, era uma qualquer, era isso, era aquilo, ficava com um, ficava com outro, veio parar na igreja. As pessoas entenderam, o ser humano com a mente natural, ela entendeu que a igreja é o fim da linha, é a chegada. Então, aí, o que a pessoa faz? A pessoa apronta um monte de lixo lá fora e ela vem com o caminhão de lixo, vem no altar, encosta de ré e despeja o caminhão de lixo. Aí chora,
se limpa, se lava, fica tudo bonitinho e tal. Quem olha de fora diz assim, não prestou para mais nada, então foi virar crente. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? A compreensão humana? Isso é o natural. O cara não deu certo com nada, a mulher não prestou para nada, então o que que deu? Crente. O que que os jovens pensam? Não, eu vou servir a Deus mais tarde, depois que eu errei bastante, depois que eu já fracassei, depois que eu já me bloqueei, depois que eu já estou cheio de trauma, aí eu vou para a igreja, o pastor ora, a pastora ora, aí se livra, arranca os demônios, capiroto, tudo da minha vida sai fora e eu fico crente. Eles têm esse entendimento, mas o entendimento do reino não é esse. A igreja não é o ponto final de chegada para quem não deu certo em mais nada. A igreja é o ponto inicial, o start de tudo, por onde começa uma caminhada de fluir e mover-se no Espírito. Isso é o reino. Você vem para a igreja para começar uma vida com Cristo. Você não vem para a igreja para morrer o que você viveu lá atrás e estagnar num banco. Você veio para a igreja para ser discipulado, formado, cheio do Espírito Santo e fazer sentido o nome de igreja na tua vida, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, naquilo que você acredita. Igreja é mais do que um ideal, igreja é o corpo de Cristo na terra e só fará sentido quando o nome igreja ser uma verdade dentro da tua alma, do teu espírito e do teu corpo, porque o nome igreja significa chamados para fora. Chamados para fora. Esse é o original da palavra igreja. Por isso que quando Moisés chama o povo, ele fala, ó, de 20 anos para baixo, quem aguenta segurar a espada, vem comigo para a batalha. O arraial é seguro, Deus está aqui, a presença do Senhor está sobre nós, mas eu quero valente para segurar a espada e vamos para a batalha. Jesus diz, ide. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida porque nós não nos movemos no Espírito para acontecer para o reino. Deus quer você. Mas eu não tenho nada. Deus quer você. Mas eu não sou ninguém em destaque. Deus te escolheu. Você é especial para o reino. Você é especial para o reino. Eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos aqui já assistiram o filme Quarto de Guerra. Faz uma listinha daquilo que você deve orar e as pessoas que você precisa interceder. Quando Deus chama Arão, fala para ele assim, ó, fala para Moisés trazer azeite batido e tem que estar batido em movimento para acender minhas lâmpadas. Arão fala, por quê, Senhor? Ele diz, porque azeite parado não acende nada. Eita. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Quando você vem para a igreja, imagina aqui comigo para a gente fechar. Quando você vem para a igreja, quando você é corpo de Cristo na terra, coluna e firmeza da verdade, você recebe de Cristo um documento patenteado com um selo lavrado com o sangue de Cristo. Aleluia. Pega isso é espiritual. Imagina você estar na sua casa, aí na Itália, falar com a pastora Maria Rita e falar com todos os outros irmãos. Você está aí na Itália, você está na Europa. Chega um carteiro, um mensageiro na tua casa. Tem uma correspondência, dona Maria Rita, ela responde, sim, sou eu. Pois não. Eu estou trazendo aqui um documento mandado pela Ordem dos Advogados. A senhora tinha um avô, ele era um homem muito rico, Oh, glória. proprietário de muitas terras.
e ele veio a falecer. Só não tinha muito contato, mas ele deixou a senhora como única herdeira de tudo que ele tinha. Obrigada. A senhora fala, mas eu? É, a senhora é herdeira de tudo que ele tinha. E o que eu tenho que fazer? Não, a senhora só precisa assinar aqui esse papel aqui, e aí o seu nome aqui constando, a senhora já recebe a escritura. Para começar, ele deixou para a senhora um hectare de terra que tem 1.600 hectares. Dentro da topologia geográfica, tem 1.600 hectares de terra que agora fazem parte da sua vida, é seu, é sua herança. Aí a senhora diz, mas é só eu assinar? É só a senhora assinar aqui. Aí a senhora vai lá, assina o seu nome, coloca o seu nominho lá, ele dobra o papel, fala, está aqui a sua escritura, é seu. Aí a senhora pega o papel, nossa, ganhei uma escritura, sou herdeira de uma porção infindável de terra, 1.600 hectares de terra. Aquilo fica na sua cabeça e o cara está indo embora. Aí a senhora pega e fala assim, oh, volta aqui. Sai correndo atrás do cara. Aí o cara para. Pois não, senhora. Aí a senhora fala para ele assim, vem cá, que é a escritura, não é? Fala para mim, aonde fica essa terra? A senhora conhece mais ou menos... a senhora está na Itália, né? Qual é a cidade que a senhora está na Itália? Eu estou no sul da Itália, Puglia. Em Puglia. E de Puglia até a Calábria é como se fosse norte e sul. Certo? Longe, né? Não é? Não é? Se fosse norte e sul, né? Puglia e Calábria, não é? Não é, não é isso? Longe, né? Longe. É um pouco. É como se fosse aqui em São 6 território horas de nacional. trem. São 6. 3 horas. 6. 6. Se fosse aqui no Brasil, seria como se tivesse em São Paulo, lá para Bahia. Exato. Longe, bem longe, né? Assim? Exato. Aí o advogado, aí o mensageiro a serviço do advogado olha para a senhora e diz assim, olha, é lá na Calábria. Aí a senhora fala assim, na Calábria, essa terra? Essa terra é lá. Aí a senhora fala assim, bom, eu fiquei rica, mas eu estou aqui em Puglia. E o que é meu está onde? Na Calábria? Calábria. Está na Calábria. Sim. A senhora tem um pedaço de papel. É um documento, é válido. Todo território nacional italiano, aquilo é um documento e a posse da terra é sua. A senhora é proprietária, tem um documento na sua mão. Mas aí o cara fala, a senhora precisa de mais alguma coisa? A senhora fala, não, tudo bem, está ótimo, eu queria saber onde estava. Aí o cara vai indo embora. A senhora pega e dá um comichão na sua cabeça e tu fala assim, ei, peraí, volta aqui de novo. E o cara pega e para outra vez, ô, minha senhora, o que foi, minha senhora? Vem cá, eu tenho um negócio na minha cabeça aqui. O que foi, minha senhora? Como é que eu faço para chegar lá? Aí o cara fala assim, bom, como a senhora se interessou em ir até lá, amanhã a gente pode combinar, eu te pego aqui de carro, levo para o aeroporto, a gente pega um helicóptero e vai para lá, para Calábria. Pode ser? A senhora fala, sim, claro, vamos lá, quero conhecer o que é meu. Vamos lá. O Espírito do Senhor está falando com a igreja hoje. Amém, Deus. E aí, no outro dia cedo, só está arrumada, linda, maravilhosa. Opa, vamos lá que eu vou conhecer minha terra. Sobe no carro, entra no carro, vai embora, chega no aeroporto, encontra o helicóptero, eles abrem a porta, a senhora entra, se acomoda no banco, coloca o cinto, pega o capacete de voo, coloca, o helicóptero dá ignição e começa a subir. E vai subindo, ganhando altura, dali a pouco ele começa a ir em direção à Calábria. Sai da Puglia e vai para a Calábria. Atravessa ali os limites territoriais de um estado para o outro, atravessa as fronteiras interestaduais, a senhora vê um monte de mato, floresta, árvore, quilômetro, e o barulho, e vai embora, e vai embora, e vai embora. Determinado momento, o piloto fala para a senhora assim, senhora Maria Rita,
se prepare, nós vamos pousar. A senhora vê aquele monte de mato, aquela floresta intensa, e vai descendo o helicóptero. Aí ele pousa. A senhora sente o balanço da aeronave, ele pousa, vai parando a hélice. Aí a senhora solta o cinto de segurança, tira o capacete, dá uma olhada em volta, é só floresta. Aí eles abrem a porta para a senhora passa o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, a senhora pisa no chão. Pisou no chão, a senhora já vai puxar o oxigênio do lugar. Vai sentir o cheiro de matinho verde, gramado, barulho dos passarinhos passando no fundo. Ouve o barulho de uma água que tem talvez um riacho por perto. Alguém chega na senhora e diz assim, olha, agora a senhora pode me acompanhar, que a gente vai fazer a topografia geológica. Eu quero mostrar para a senhora os pontos de onde começa a sua terra e onde ela termina. A senhora diz, não, tudo bem. Aonde? Aí ele fala assim, só está vendo lá naquela montanha, lá embaixo, onde tem aquela pedrona lá que faz a curva. Assim, a senhora fala, ah, estou vendo. Aí ele fala, agora a senhora olha de lá e vem, e olha ali naquela árvore bem grande que tem lá em cima, a senhora está vendo? A senhora diz, ah, eu sei. Então, agora a senhora pega daquela árvore, vem comigo, até aquela outra ponta lá em cima, está vendo aquele alto daquele monte? Sim, estou vendo. Agora vem comigo. De lá do alto do monte, a senhora vem até a primeira pedra que eu te mostrei? Sim, estou vendo. Então, toda essa terra é sua. Aí a senhora dá até um baque no coração, abaixa, pega um pouquinho de mato na mão, espreme, o sumo verdinho corre na tua mão, tu cheira. Essa terra é minha. Jesus te deu a escritura, te fez crente, colocou você dentro da igreja, mas a terra do seu domínio como herança para o reino de Deus chama-se cadeia, hospital, leprosário, manicômios, hospitais do câncer, UTI, CTI, centro de detenção provisória. É lá aquela terra da tua herança, onde faz sentido você levar o reino. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Por isso que quando eu chego numa casa onde tem demônios, eles correm e as pessoas caem endemoniadas e são expulsos. Porque eu cheguei na terra onde faz sentido para mim que Deus me deu. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. É onde faz sentido para você. Você foi chamado para fazer o serviço do reino. A escritura está na tua mão, mas só fará sentido a sua herança quando você entrar na terra para dominá-la. Aleluia, Deus. Vidas precisam de mim e de você. Se levante como soldados valentes de Cristo e vamos à batalha em nome de Jesus. Receba poder em nome de Jesus. Eu visito, desde que Jesus me chamou, eu visito cadeia, leprosário, manicômio, UTI, em centro de detenção, vou em casa de recuperação, vou em casas de famílias, graças a Jesus Cristo, expulso o demônio, curo o enfermo, decreto liberdade aos cativos e faço aquilo que Jesus mandar, porque o meu fôlego de vida é dele. Aleluia. Fluir e se mover no Espírito. Fica com essa palavra. São 12:25 aqui. Amém. Eu paro por aqui em nome de Jesus. Me perdoe avançar o horário. Mas essa é a palavra de Deus para a tua vida. Amém. Reaja em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está, ali tem liberdade, né? Onde tem, né? O Espírito Santo, ele fala, ele age, ele cura, ele transforma. E nós estamos aqui para ser ministrado através da palavra do Senhor.
né? Se o Espírito Santo não está em nós, não está naquele lugar, nada acontece. Então, é o mover do Espírito Santo. É a presença Amém, do amém. Espírito Santo no meio de nós, dentro de nós. Obrigada, pastor, pela palavra. Eu tenho certeza que todos aqui foram ministrados. Eu comecei a ser ministrada desde o início, né? Quando eu Amém. abria a janela, só tinha 2 pessoas e Deus já estava ali falando. E verdadeiramente, eu fui ministrada pelo Espírito Santo. Todos aqui foram, eu tenho certeza. Aleluia. Muito obrigada, pastor. Eu vou pedir ao Eu que Senhor, agradeço. pastor, para estar. Deus, ele sabe aonde ele te pega, o que ele tem preparado para você. Ele sabe o que você está precisando naquele dia, que palavra você está ali para ouvir, porque é ele que faz, é ele que prepara todas as coisas. Porque Deus é um Aleluia. Deus que ele revela o oculto e o escondido. Deus, ele Eu, revela o oculto e o escondido. Glória a Deus. amém. Não tem para onde Eu, correr. gos- Você quer falar, eu Renata? gostaria de falar, sim, sim. É rapidinho. A paz do Senhor para todos. Amada? Quando o pastor Marcelo falou sobre graça hoje, né, para nós. É maravilhoso falar sobre a graça, né, andar no Espírito. E eu quero falar sobre quando ele falou da conquista de território, né? Quando Deus te dá um lugar, quando Deus te envia para você exercer, né, chamado, né? Ele estava falando sobre isso. E eu quero trazer meu exemplo rapidinho da minha escola. Eu estou lá com a capelania escolar, nós começamos já desde 2016, começou através dos alunos, através de um sonho de uma aluna que recebeu, eles começaram a fazer oração, cantar louvor, e hoje, né, esse ano, a gente retomou novamente essa capelania, e nós falamos, né, de Jesus através de temas, falamos de amor, falamos de paz, falamos de esperança, e a gente está trazendo versículo, a gente canta louvores, e nessa escola eu não gostaria de trabalhar lá, não. Aí foi uma das últimas opções. Passei por uma situação, assim que eu entrei lá, eu passei por uma situação que eu falava para Deus, Deus, eu não quero mais continuar nessa escola. Só que Deus falava para mim, não, mas não é para você sair. Foi aí que eu entendi das lutas que eu estava passando lá. Foi aí que começou a capelania pelos alunos. Eu sou uma das professoras responsáveis, juntamente com outra professora, de estar junto com os alunos, porque os alunos não podem ficar sozinhos, né? E nós instituímos, então, essa capelania escolar, e nós falamos, né, para todos os alunos, aqueles que são espíritas, católicos, né, não tem, é aberto, né? A gente só precisa ser um povo inteligente, a gente não precisa chamar o povo para o sensacionalismo ou usar mentiras, a gente precisa só realmente falar da palavra de Deus para todos, sendo espíritas, católicos, e a gente dentro da escola a gente tem conseguido falar. E a gente vai estar falando amanhã, eu gostaria até de pedir a oração dos irmãos, vai ajudar a gente. A gente já fala sobre família. Então, família. E é muito necessário. Nós temos muitos alunos se cortando, tem alunos com problemas de ansiedade, tem aluno que não consegue vir à escola por causa disso, ele não se abre. Então, enfim, a gente precisa mudar a atmosfera daquela escola, porque quando começou a ter oração naquela escola, a escola mudou muito. Então, que a gente possa usar da sabedoria de Deus, porque Deus derrama a multiforme sabedoria. Deixa Deus te usar. Não precisa usar a estratégia do homem, falando aqui, eu preciso falar assim, ter essa fala, eu preciso combater isso. Não. Nós, como o irmão falou, como o pastor falou, nós somos instrumentos. É só se posicionarmos dentro da verdade da palavra. Eu não preciso outro argumento, porque o mundo tem sede da verdade. Eu não preciso ficar combatendo. O mundo precisa saber da palavra de Deus. Então, abra a tua boca na verdade. Porque se você caminhar na verdade, você vai conquistar, porque a ação não é nossa, a ação é do Espírito Santo de Deus, é pela graça é que nós nos movemos. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Gente, eu vou pedir ao pastor para estar orando, finalizando Amém. a ministração. Amém. Eu tenho certeza que nós fomos, todos aqui fomos ministrados. Sim, Deus abriu um leque da revelação da palavra. Que isso que é importante. A gente Glória a Deus. deixar o Espírito Santo se mover
operar milagres e maravilhas, né? Glória a Deus. E a gente se permitir ser ministrado, se permitir ser transformado, se permitir ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito Santo ministrar em nossos corações. Glória a Deus. Então, quando a gente se permite, quando nós nos permitimos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, ele se alegra e a gente recebe, a gente é renovado, né? E eu quero agradecer, pastor. Amém, amém, amém. Quero pedir ao Senhor que o Senhor ore ministrando, finalize orando sua ministração. Amém, E amém. ore, né? Pela família, para o que o Senhor quiser orar, pode dar a bênção final, a bênção apostólica. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, amém. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que essa palavra, ela veio de encontro ao coração daquele que precisava. E é uma palavra realmente de despertamento no espírito e de sentimento missionário, irmãos, porque isso que nós estamos fazendo aqui não é somente uma reunião física, mas é uma assembleia espiritual, lidando de assuntos do reino, como Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo cuidando dos negócios do papai. Então, nós aqui estamos fazendo isso. Aqui é um hospital, você está sendo curado. Amém. Aqui é um supermercado, você recebe alimento. Amém. Aqui é uma bomba de combustível e você ainda vai, como Elias, por muitos e muitos caminhos até o monte de Deus. Aleluia. Esse é o lugar, talvez, para você que estava no meio do mar, sem saber para onde ir, apareceu um cais seguro, um porto seguro para você hoje. Quero dizer para você que Deus tem jeito sim para a sua vida, para a sua história, para a sua caminhada. E para você que já trabalha para o reino, que já exerce a função dentro do reino, há galardão para as tuas obras. Reprime a tua voz de choro, enxugue as lágrimas do teu rosto, porque há galardão para as tuas obras. Disse o Senhor ao profeta Jeremias. E Jeremias é alguém que Deus conhece antes ainda de ser formado no ventre da mãe. Então eu quero dizer a você que você fique firme com Cristo, porque com Cristo é certa a sua vitória em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida, amém? Quero orar por você nessa tarde. Feche seus olhos onde você estiver. Eu sinto que há um mover de Deus aqui. E Deus, ele me mostra pelo seu Espírito pessoas enfermas sendo curadas. Há uma unção de cura nessa transmissão. Eu estou sentindo fluir do Espírito Santo do Senhor, uma unção de cura. Pessoas vão testemunhar depois que foram curadas. Poxa, pastor, mas curada por uma live? Curadas por uma live. Porque Jesus falou para aquele soldado, para aquele capitão, vai, porque o teu servo já sarou. E quando ele foi, chegou lá, o servo estava sarado. Uma palavra liberada pode mudar tudo. Provérbios 15:30 diz que as boas palavras dão vida até aos ossos. Aleluia. Com certeza, você está curado. Amém. Está fluindo o Espírito. Aleluia. Fluindo virtude do Espírito. Aleluia. Fluindo poder do Espírito. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:20, ele diz assim, porque o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. Aleluia. E eu ministro o poder de Deus sobre ti. Amém. Poder de Deus sobre a tua casa. Amém, Jesus. Poder de Deus sobre os teus. Amém, Senhor. Poder de Deus sobre os teus projetos, os seus planos. Amém, Senhor. Essa nossa irmã agora, que acabou de dar o testemunho sobre a escola, Rejane. Deus te chamou para liderar. E Deus te dá poder de discernimento. Estratégias espirituais estão colocadas à sua disposição. Receba de Deus, porque as visões de Deus, elas não erram, elas não falham. Aleluia.
Receba de Deus sobre a tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus que tudo vê, o Deus que o presente, o passado e o futuro estão diante de ti. O Deus que conhece todas as coisas e chama à existência aquilo que não existe como se já fosse. Tão grande e quão maravilhoso é o Senhor que nos escolheu pequenos, frágeis, para depositar um grande poder. Mas para isso mesmo, Senhor, para que o poder e a excelência da glória do Senhor seja para o Senhor e não para os homens. Por isso o Senhor pôs os seus tesouros tão valiosos em simples vasos de barro. Senhor, a minha oração é que o Senhor venha enlarguecer as nossas talhas, para que o fluir do teu vinho novo venha intensamente derramado sobre nós. Enlarguece as nossas talhas, Senhor. Enlarguece as nossas talhas, Pai bondoso, e derrama o teu vinho novo sobre nossa casa, nosso lar, nossa família, nosso ministério, onde havia fraqueza, Senhor, nos cinge de força. Aleluia. Aonde havia dor, nos cinge de óleo, Senhor, de bálsamo de cura. Onde havia tristeza e lágrimas, Senhor, nos banha com óleo de alegria. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu profetizo cura, profetizo vida. Eu profetizo, Pai querido, sobre estas pessoas que estão aí hoje, uma unção poderosa, Senhor, a unção do envio, que elas estejam debaixo da unção do envio. E na unção do envio, muralhas vêm ao chão, cadeias são quebradas, espíritos imundos são expulsos, vidas são transformadas, restauradas, famílias são libertas, casamentos são restaurados, histórias são reescritas com o dedo de Deus trazendo alegria. Eu declaro sobre as nações a poderosa mão do Senhor, que se move, porque ela não está encolhida para que não possa salvar. Ramadaui comonde kebiki ande kamadayo. Romondo triape panasi que kamargamene kada stekada kamamaravas. Itototo konotokos. Libidi komde ribidi kanahadagas. Receba de Deus, receba o fluir do Espírito sobre a tua vida, seja tratada nas tuas emoções, seja curada. Você é importante para o reino, receba a vida. Em nome de Jesus, receba a vida. Sejam curados, sejam renovados, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo a vida de cada um dos irmãos. Abençoo a tua família, a tua casa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que crê, diga amém. Receba aí a tua bênção. Pode olhar você que estava com dor, a sua dor sumiu. Você vai testemunhar que a dor de cabeça foi embora, a dor no corpo foi embora. A dor nos ossos foi... Tem gente aí que está sentindo um calor no corpo, a dor foi embora. Fluir no Espírito. Aleluia, Jesus. Recebe aí em nome de Jesus. Tinha gente aí que estava com as contas paradas. Deus está dizendo, eu estou movimentando o seu financeiro hoje. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. E Ele libera sobre ti recursos para você fazer aquilo que Ele colocou no teu coração. Tem hora que você tem vontade de ajudar, só não tem recurso. Deus está colocando recurso sobre a tua mão. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão em posição de receber. Pastor, antes o grande de dar amor... a bênção final, eu quero falar Sim, uma pode coisa. falar, pastora. Que Deus usou os seus lábios agora para falar.
Eu não sei se tem alguém aqui que eu falei de manhã. Não, não tá aqui. Ah, tá, sim. Pastora Ruth tá aqui. Eu falei algo. E eu falei assim, eu queria ter recursos. Eu queria condições Aleluia. pessoas para esse congresso. E quando a gente fala, né? A gente declara. A palavra é lançada. E Jesus, ele recolhe, né? Ele colhe aquilo que você falou, porque ele já sabia. Então, ele sabe o desejo dos nossos corações. Aleluia. Eu citei até aqui, eu disse, meu Deus, ai, se eu pudesse, eu queria ter recursos para trazer a pastora Adriana, com o pastor Tarcísio. Ó, Senhor, trazer tantas pessoas para participar desse congresso. Eu ainda falei assim, meu Deus, se o Senhor, se eu tivesse um empresário nesse grupo, mas o nosso empresário é o empresário maior. É o próprio Deus. O próprio Deus. E ele conhece os desejos dos nossos corações. E ele contempla o desejo dos nossos corações. E ele sabe o desejo que eu tenho de trazer cada um do Brasil para estar aqui com a gente. Amém. Primeiro congresso Tarde com Deus. Presencial. E Deus sabe, pastora Adriana, como eu queria ter condições de trazer vocês, pastor Tarcísio, e outros mais que querem vir. Mas eu disse, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. E ele move, o Espírito Santo, ele move, ele quer isso, que a gente se mova. Que a gente Aleluia. fale, que a gente declare, que a gente tenha fé, que a gente acredite nesse Deus miraculoso, milagroso. Miraculoso é italiano. Milagroso é ele que faz, ele que manda, ele que desmanda, ele que determina, ele que te dá o projeto. E ele diz assim, tenha fé, creia, que vai se concretizar. E aqui está o projeto Tarde com Deus, se materializando. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pastor. Porque Deus, Amém, ele amém. sabe o que a gente fala, ele ouve, ele vê, e ele revela o oculto e escondido. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. E ele conhece esse coração, esses corações que aqui estão. Então eu quero agradecer ao Senhor. No nome do Senhor Amém. Jesus, Glória a seja Deus. glorificado sobre a tua vida, pastor. E muito obrigada. Amém. Na Glória a bênção final. Deus. Glória a Obrigada a todos Deus. que participaram. Obrigado a todos que participaram, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo Jesus vem abençoar a vida de cada um dos irmãos. Faz assim com a sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do divino amigo Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, ou até o arrebatamento da igreja. E a igreja que crê, diga amém. Amém. Obrigada, Amém. Glória a Deus.